Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 33ª rodada, conhecido como rodada número 33, do nosso Brasileirão 2021. Uns dizem que é campeonato brasileiro, outros dizem que é várzea brasileira, outros dizem que é jogo de cartas marcadas brasileiras, mas é o campeonato de futebol que se disputa em 2021. Cada um enxerga o campeonato de uma maneira. E, sinceramente, este campeonato, por tudo que está acontecendo, por tudo que aconteceu, o que pode ainda acontecer, realmente você pode enxergar de todas as maneiras. Essa é a grande da verdade. E nessa rodada de número 33, teremos dois clássicos nordestinos. E um desses clássicos é, neste momento, a referência para o futebol nordestino. Futebol nordestino, durante anos, foi passando essa referência. Já tivemos como referência o futebol pernambucano, com o Sport do topo. Já tivemos o futebol baiano como referência, Bahia e Vitória. E neste momento, a referência do Nordeste é o futebol cearense. Por mais que se fale e tente justificar, questionar, não é isso, mas o meu time tem mais história, tem mais isso, meu time tem mais título, é o único isso, é o único aquilo. Irmão, futebol é momento. História, lindo. História é lindo. História é para você ir lá na sede do clube, tem aquela porrada de taça, aquilo ali é história, para ser visitado. História para você visitar de vez em quando. Mas futebol é hoje. Futebol é hoje. E futebol as coisas mudam rápido pra cacete. Em um lance, tudo muda. Um lance, tudo muda. Dou aqui, meu amigo torcedor de Fortaleza, Ceará, até da galera do Nordeste, que não torce nem pro Ceará e nem pro Fortaleza, mas torce pro Bahia, pro Sport, em geral, a gente vê tudo disso na prática. Por isso que é muito difícil você apontar o time é uma merda. O time pode estar numa merda. Ah, aquele jogador é ruim demais. Ele pode estar ruim demais. Como? Porra, esse cara joga muito. Não, ele pode estar jogando muito. Pode estar vivendo aquela fase que alguns jogadores passam, jogam pra cacete, explodem, se valoriza, depois nunca mais joga a mesma coisa. A gente já viu um monte de jogador que parece um balão japonês. Pô, daqui a pouco não joga mais nada. Fica ali no meio termo, fica vivendo da fama que fez durante um período de 6 meses. Então o futebol é muito dinâmico. Vou dar aqui um exemplo rápido, para vocês poder... Quer dizer, vocês sabem, mas vamos lá. Vamos falar aqui de final de Sul-Americana e final de Libertadores. O Bragantino vem caindo, perdendo, não ganha. Última partida do Bragantino, ele ganhou do Fortaleza. 2-0. E o seu adversário, que é o Atlético Paranaense, jogou com o time completo contra o Internacional, perdeu. Inverteu, porque quem estava ganhando era o Atlético Paranaense, quem estava perdendo era o Bragantino. Chegando próximo agora à Sul-Americana, o Bragantino volta a ganhar e o Atlético Paranaense perde. O Bragantino está na parte de cima da tabela, o Atlético Paranaense da metade para baixo. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras estava mal para Dedéu quando começou
Quando chegaram a final os dois, todo mundo falava, o Flamengo é favoritaço. O título é do Flamengo mole. O que aconteceu? O Flamengo começou a despencar, começou a perder, empatar, se enrolar todo. O Palmeiras começou a ganhar, fazer um futebol legal. O que todo mundo falou, inclusive eu. Hoje o Flamengo não ganha do Palmeiras de jeito nenhum. Palmeiras campeão da Libertadores. Aí chega o último jogo, o Flamengo mete 4-0 no São Paulo, em São Paulo. E o Palmeiras perde pro Fluminense aqui no Rio de virada. O time do Fluminense é bem limitado. Irmão, futebol, parceiro. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. E neste momento deste confronto entre Fortaleza e Ceará, uma coisa os torcedores cearenses têm em comum. Bom, referência do futebol nordestino. E esse clássico desta quarta-feira, dia 17/11/2021, às 8 horas da noite, nenhum dos dois times corre risco de rebaixamento. Nenhum dos times. A diferença entre os dois times, se eu não estiver enganado, é de 7 pontos nesse momento. O Ceará é o 10º e o Fortaleza é o 6º. Fortaleza tem 49 pontos e o Ceará tem 42. Do meio da tabela para cima, os dois times. Ou seja, é um clássico gigante, onde os dois estão entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Porra, bicho. É um clássico de orgulho. Agora, o momento é de quem? O momento é do Ceará. Já tivemos 6 jogos em 2021 entre Fortaleza e Ceará. A vantagem é do Fortaleza. Tá? É uma vitória, se eu não estiver enganado, do Ceará, que foi a última de virada de 3-1, se eu não estiver enganado. Tivemos, eu acho que 2 vitórias e 2 empates. 2 vitórias do Fortaleza, eu acho que 3 empates. Acho que foi isso. Não tenho muita certeza. Eu só sei que o Ceará tem uma vitória. E o Fortaleza tem algumas situações positivas. Sobre o clássico Ceará e Fortaleza pela Copa do Brasil, passou o Fortaleza. Final do campeonato estadual, deu Fortaleza. Ou seja, o Fortaleza está levando vantagem perante o Ceará. Mas no Campeonato Brasileiro, o Ceará levou vantagem no primeiro turno. E neste momento, o Ceará vive o melhor momento. O último jogo do Fortaleza perdeu para o Bragantino, de 3-0. A gente falou aqui sobre o jogo. O pênalti do terceiro gol não foi absolutamente nada. Não aconteceu nada no pênalti, nada. Aquele pênalti pro Bragantino foi inventado. Seu nada, absolutamente nada. E o cartão amarelo que o Lucas Lima tomou foi a maior sacanagem que eu já vi. O árbitro completamente perdido. Acabou desfalcando o Fortaleza, que não tem o Lucas Lima. Tem aí a volta do Robson. A gente não sabe se o David volta. O Crispim. Cara, eu vou falar sobre isso, mas deixa eu logo pedir aqui a você, meu amigo torcedor do Fortaleza e Ceará, que estão acompanhando o canal Resenha com Magalhães e do Nordeste em geral. Eu vou pedir que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá agora para a gente
continuar. Então vamos falar aqui separado, Fortaleza e Ceará, que o mano de campo é do Fortaleza. Então, como eu estava falando sobre Fortaleza, o gol de pênalti do Bragantino não foi nada. Nada. Mas o Fortaleza, durante 30 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza não viu a cor da bola. O Fortaleza não jogou. Não jogou. E acabou tomando 2-0. Depois, estando de jogo, o jogo ficou um pouco mais equilibrado. Mas o placar foi justo pro Bragantino, porque ele aproveitou. Mas acabou que o Fortaleza ficou prejudicado. Não tem o Lucas Lima. E não tem ali o Pikachu, que já voltou, mas não tem ainda o Crispim. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo torcedor do Fortaleza e também do Ceará. Eu dei uma olhada no jornal Diário do Nordeste. Diário do Nordeste, é isso mesmo. Diário do Nordeste. E o Diário do Nordeste escreveu algumas coisas lá sobre o clássico. Só que tem uma coisa que o Diário do Nordeste escreveu que eu não concordo. Tá? Não estou dizendo que eles estão errados, mas eu não concordo. O Diário do Nordeste escreveu o seguinte. O Fortaleza vem caindo de produção. E coloca como desculpa lesões, elenco, ainda coloca assim no finalzinho da frase, blá, 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 blá. Que o Fortaleza está caindo um pouco de produção, isso a gente sabe. Agora, o tal do blá, 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 que o Diário do Nordeste colocou, eu não concordo. Não concordo. Não concordo por quê? Não é mimimi. Não é blá, blá, blá. O trabalho que o Vojvoda vem fazendo é espetacular, mas ele não tem o elenco. Ele não tem um elenco para isso. Essa conta, pelo modelo de jogo do Vojvoda, ia chegar. E ele sabia que ia chegar. Tá? É por isso que a torcida do Fortaleza tem que abraçar o Fortaleza. Porque do jeito que o Fortaleza joga, do ritmo que joga, você tem que ter um preparo físico muito grande. Eu quero que vocês, a torcida do Ceará, também entenda o que eu vou falar. Eu não estou fazendo comparação. Só que na minha visão, tem semelhanças muito grandes. Não em relação a esquema de jogo. O esquema de jogo é diferente. Mas eu vejo muita semelhança no que aconteceu com o Flamengo em 2019, com o Jorge Jesus, do que acontece com Fortaleza em 2021, com o Vojvoda. E para mim, qual é a semelhança? São dois times, são dois treinadores que jogam com intensidade alta. O Flamengo, naquele período, o treinador não poupava. O elenco do Flamengo não era o elenco de 2021. As opções que o Flamengo tinha no banco eram muito menores do que tem hoje. Então o Vojvoda, o Jorge Jesus no Flamengo contava com o time principal, que todo mundo sabia de cabeça, e mais uns 4 ou 5 no banco só, que ele sabia que podia colocar. Mas mesmo assim, quando ele colocava, o time dava uma caída. Porque o banco de reserva do Flamengo, em 2019, que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, não tinha o mesmo nível. Você tirava alguns jogadores, você não tinha como colocar. Você não tinha. Talvez um ou outro ali, quando você colocava o Diego Ribas, até mantinha. Colocava um ou outro, até poderia manter, mas na maioria caía. E tinha alguns jogadores insubstituíveis, como ainda tem hoje. O Flamengo hoje não tem ninguém que substitua a Arrascaeta. Agora, o Flamengo tem um outro formato de jogar com o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho, ele consegue fazer todo jogador pelo lado esquerdo habilidoso render. Ele fez isso no Grêmio.
com Pedro Rocha, com Cebolinha, com PP. Todos esses caras habilidosos pro lado esquerdo renderam com o Renato. E hoje ele está fazendo isso com o Michael. Então no Flamengo, apesar de não ter um Arrascaeta, tem o Michael. Mas não tem ninguém igual a Arrascaeta para fazer aquela função. Por que eu estou falando isso? Não quero que você fique com raiva. Porque eu vejo muita semelhança de Fortaleza e Flamengo em relação ao que está acontecendo. E eu vejo que não tem ninguém no elenco do Fortaleza, que faça a função do Crispim. Ninguém. Não tem ninguém. O Vojvoda não conseguiu arrumar ninguém. O Renato conseguiu, lá no Flamengo. Mas o Vojvoda não conseguiu. O que o Crispim faz, ninguém tem. Porque ele consegue ajudar a marcar, ele sai num contra-ataque rápido, ele tem um passe rápido, ele não prende muita bola, ele tem uma visão de meio-campista, ele cai tanto pela ponta quanto pelo meio. Não tem ninguém. Isso dá uma mudada. E de vez em quando você perder o Pikachu e ele ao mesmo tempo, as duas alas, que são ponto forte do Fortaleza, dá uma caída. Então, esse negócio que o Diário do Nordeste colocou que é blá blá blá, não é blá blá blá. Não é blá blá blá. Elenco, contusão, cartão amarelo, faz diferença no elenco limitado. Limitado de número de jogadores com o mesmo nível. Além do mais, a parte física é comprometida, porque joga em alta intensidade. Então, o Fortaleza está caindo sim pelo elenco e pela parte física. Por isso que o momento é do Ceará. O momento é do Ceará. O Fortaleza talvez não tenha o David aí, com certeza não tem o Lucas Lima, que foi suspenso, não tem o Crispim também. Tem o garoto lá, o argentino, que começou muito bem, mas na última partida ninguém foi muito bem. Mas o David tem a força física, que é muito importante para esse momento do Fortaleza. Então, ainda não está completo. Ainda não está completo. E como eu falei, não tem ninguém que substitua o Crispim. Além dos jogadores que estão entrando, tem alguns jogadores do Fortaleza que prendem demais a bola e estão lentos demais. Pode ser, por causa da parte física. Não estou aqui justificando. Estou simplesmente tentando entender o momento. O Fortaleza vem aqui de 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Está perigosamente na 6ª colocação. Então a pressão é maior, porque já esteve no G4. Se ganhar, provavelmente ele vai passar o Bragantino. Acredito eu. Quer dizer, vai passar o Bragantino. Não sei que o Bragantino perca para o Grêmio. Só que a possibilidade é muito grande, que provavelmente o Bragantino vai com o time todo reserva. Porque ele vai pegar o Grêmio. E é o último jogo do Bragantino antes da final da Sul-Americana. Tenho quase certeza que o Bragantino não vai querer arriscar nenhum jogador titular. Então, pode sim o Bragantino perder e o Fortaleza ganhar e passar. Então é uma possibilidade. Mas o momento é do Ceará. Mas o Fortaleza tem desfalques. O Ceará tem a volta do Sobral, né? O Sobral acho que não jogou o último jogo, se eu não estiver enganado. Desculpa. Tem a volta do Sobral. Deixa eu até dar uma olhada aqui. No Fortaleza tem o Felipe Alves e o Robson, que voltam. E no Ceará tem a volta do Sobral, que é muito importante. Muito importante. Tem alguns jogadores em tratamento que provavelmente não voltam. De repente, se tivesse alguma possibilidade, seria o David. Pelo lado do Vozão, tem o Eric, que está com edema também. É igual o David, os dois ali com edema, tanto um pelo Fortaleza quanto pelo Ceará. Então, o momento, como eu estou falando, é do Ceará. O Ceará vem de 5 jogos com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O último jogo, o Ceará ganhou. Fortaleza
perdeu para o Bragantino e o Ceará ganhou do Sport. Mas o Ceará não fez uma boa partida, muito pelo contrário. O Sport acabou comandando o jogo. O goleiro do Ceará fez defesas monumentais. Então o Ceará tem que se olhar e ver o que tem que fazer para mudar. Porque o time do Fortaleza é melhor do que o do Sport. O time do Fortaleza é melhor do que o do Sport. Mesmo com esses desfalque importante que é o Crispim. E tendo a obrigação de um lado e de outro de 3 pontos. O Ceará, para chegar ao tal dos 45 pontos e entrar de vez na briga por uma vaga na Libertadores, você imagina Fortaleza e Ceará na Libertadores 2022, os dois times. Pô, bicho, seria fantástico, fantástico. Então o Ceará se ganha, ele entra na briga de vez por uma vaguinha, porque pode se tornar G9 a Libertadores. Mesmo que seja na pré-Libertadores, eu aqui não estou sonhando, não. Eu estou falando de fatos. Tá ali. Se o Ceará ganha, vai a 45 pontos. Pode acontecer do América Mineiro perder, o Fluminense perder. Tudo bem que não vai passar o Fluminense, mas vai colar. E o Fortaleza, ganhando, vai a 52 pontos. O Corinthians joga contra o Flamengo aqui no Maracanã. O Flamengo pode ajudar o Fortaleza. O Flamengo ganhar do Corinthians. É o último jogo do Flamengo aqui no Rio, antes da final da Libertadores. Então a torcida do Flamengo vai, porque o Flamengo depois joga 2 partidas no Sul. Pega Internacional e Grêmio. E olha aí o Flamengo de novo podendo ajudar o Fortaleza. Porque o Flamengo joga contra o Corinthians e depois pega o Internacional. Então o Flamengo pode ajudar tanto o Fortaleza quanto o Ceará. Só que eu acho que o jogo, principalmente contra o Grêmio, que é o último jogo, o Flamengo deve ir com o time sub-23. Tá? Mas contra o Internacional não. Acho que até vai com um time misto ali para pegar essa partida. Então dá para fazer alguma coisa, tirar, sei lá, um pontinho, um empatezinho ali, que o Flamengo, é óbvio, vai estar com a cabeça toda na final. Mas pode ajudar o Fortaleza. Então Fortaleza e Ceará tem que se ajudar. Então os dois vão jogar pelos 3 pontos. Se der empate, é ruim para Fortaleza, é ruim para Ceará? Não vejo como ruim. Primeiro que é um clássico. Se o Fortaleza fizer 1 ponto, vai a 50. Se o Internacional ganhar o seu jogo, ele vai a 50 pontos. Só que não passa o Fortaleza, porque o Fortaleza tem 14 vitórias. Então não vai passar. O Internacional não passa o Fortaleza se o Fortaleza empatar. O Internacional só passa se o Fortaleza perder. Então no ruim, o empate não é ruim pro Fortaleza. Além do mais, se o Fortaleza empatar e o Flamengo ganhar do Corinthians, o Fortaleza passa o Corinthians, porque o Corinthians tem 13 vitórias, o Fortaleza tem 14. Então o empate pro Fortaleza também não é tão ruim assim, que ele volta ali para a 5ª colocação. O Ceará vai a 43 pontos. Pode ser ultrapassado ali pelo Atlético Paranaense? Pode. Mas o Atlético Paranaense joga contra o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense vai com o time todo reserva. A probabilidade do Atlético Paranaense perder é muito grande. E mais, quem pode passar o Ceará, caso o Ceará perca, é o Santos, que tem ali 9 vitórias. Se ganhar, vai a 10, vai ficar com 42 pontos. Pode passar o Ceará, se o Ceará perder. Mas se o Ceará empatar, o Ceará vai a 43 pontos. Então o Santos também não passa. Porque o Santos vai chegar no máximo a 42, o Cuiabá a 42. Então o empate em relação à posição na tabela, nem para Fortaleza e nem para o Ceará é ruim. Beleza? Então vamos aqui para o jogo em si. É a primeira vez que se enfrentam Vojvoda e Thiago Nunes. Jogando mal ou jogando bem, o Fortaleza joga da mesma maneira. Indo para cima, propondo o jogo. O Thiago Nunes ainda está num processo de conscientização de estilo de jogo. Apesar que o último jogo, o Ceará jogou como se tivesse com o Guto Ferreira. Essa é a verdade.
É um confronto interessante. É um confronto interessante. Eu, na minha visão, do jeito que o Sport jogou contra o Ceará, eu achei que seria um jogo aberto. O Ceará acabou não jogando aberto, o Ceará acabou jogando atrás, jogando fechado, tendo menos posse de bola. Então eu não posso falar que esse jogo será um jogo aberto. Eu tenho certeza que vai ser um jogo aberto pelo lado do Fortaleza, porque é o estilo de jogo. Agora, pelo lado do Ceará, eu não tenho essa certeza, porque me pairou uma dúvida por causa do jogo contra o Sport. O Sport teve mais posse de bola do que o Ceará. Isso me causou uma dúvida. Lógico, o Sobral em campo é muito diferente. Ele dá uma outra dinâmica ao meio campo. Talvez isso faltou ao jogo contra o Sport. Mas eu tenho certeza que é um jogo aonde os dois na parte de cima da tabela, mas vai ser um jogo tenso. Porque os 3 pontos de um ou de outro vai definir muita coisa. Muita coisa. Tanto para Ceará quanto para Fortaleza. Olhando o que o Fortaleza já fez e pode fazer taticamente com seus jogadores, e eu olhando taticamente o que o Ceará pode fazer pelos jogadores, o que eu já vi o Ceará fazer em outros jogos, eu não vejo favorito. Para mim é 50% para cada lado. O momento é do Ceará, mas eu não vejo favorito. Para mim é 50% para cada lado. 50 para um lado, 50 para o outro. Para mim, o que além do mais, os jogadores, alguns jogadores que não jogaram, né? De zaga, do Ceará, estão voltando também. O que eu vejo que o Fortaleza pode explorar? Com a ausência do Lucas Lima, o time fica fisicamente mais forte. Perde um pouco em qualidade, mas fica fisicamente mais forte. Então, fisicamente mais forte, você pode colocar um time um pouco mais reto. Um pouco mais reto. O que eu estou falando? Um pouquinho mais vertical. Porque o Lucas Lima faz essa bola gerar muito lateralmente. Sem o Lucas Lima, esse jogo fica um pouco mais vertical. Fica um jogo muito mais parecido com o que o Ceará faz, mais vertical. E tendo um outro jogador que não tem a característica do Lucas Lima, você vai ter um combate mais forte no meio de campo. Porque o meio de campo do Ceará tem a sua força física. E tirando o Lucas Lima, botando um jogador de mais força física, você tem um embate muito ali. Então o jogo, para mim, do Fortaleza é pelas laterais. Pelas laterais. Tanto de um lado quanto de outro. Por isso que eu, se eu fosse o Vojvoda, eu iria com 2 jogadores abertos para jogar contra o Ceará. De que maneira? Tem os 2 alas. Então, um ala você usa o Pikachu. Então você não precisa colocar um cara aberto ali. Mas pelo outro lado, pelo lado esquerdo, como você não tem um Crispim, um cara de criação, um cara aberto. Para você explorar os lados do campo e abrir o time do Ceará. Até para movimentação ali, de repente do Robson, que pode jogar por ali, do Henrique, que pode entrar por ali. E a chegada do meio de campo. Então, para mim, o Fortaleza, o jogo é pelo lado do campo. E o Ceará? O Ceará, para mim, é o contrário. Para mim, o jogo do Ceará é pelo meio. Pivô de Jael e Vina de frente. Então, para mim, Fortaleza explorar as laterais e o Ceará, ao contrário, o meio de campo. Por que o meio de campo? Porque o Fortaleza joga com 3 zagueiros. E 2 saem muito pelos lados. Então o Jael, se for o centroavante, fazendo pivô naquele zagueiro central do Fortaleza e a movimentação do Vina pode ser o ponto para a vitória do Ceará, como foi contra o Sport. Então, amigo torcedor de Fortaleza e Ceará, na minha visão tática aqui, Fortaleza abrindo o jogo pelas pontas. E o Ceará segurando o zagueiro central do Fortaleza, pivô, e o ponto pode ser o Vina. Essa é minha resenha.
e que vença o melhor. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!